Fala pessoal, Murilo da JHP aqui e hoje vamos falar um pouquinho sobre componentes elétricos. Bom, componentes elétricos residenciais ou industriais, a gente consegue dividi-los de diversas formas. Mas eu vou tentar dividi-los hoje aqui em três: dispositivos de proteção, manobra e comunicação, que é para justamente a gente juntar todos os componentes elétricos. Quando a gente fala de dispositivos de proteção, a gente está falando sobre disjuntores que servem para proteções contra elevação de temperatura por conta de alta corrente em fios, curtos-circuitos, correntes de fuga, N tipos de proteção que a gente pode encontrar ali. Então, outros dispositivos que a gente fala fusíveis, fusíveis NH de disparo ultra rápido, disparo rápido, disjuntores de curva A, curva B, curva C, dependendo daquilo que você está utilizando, né? Normalmente para curva C, a gente fala para motores, curva A gente já fala para um disparo um pouco mais rápido, residenciais curva B. É um mundo quando a gente fala em dispositivos de proteção. Quando a gente fala em dispositivos de manobra, a gente está falando ali sobre todos aqueles componentes para poder realizar algum tipo de lógica. Então, aí a gente fala de contatores, aqui a gente fala de relés, aqui a gente fala de botões. Aqui a gente está falando sobre o próprio CLP, está falando sobre inversores de frequência para partir motores, soft start para partir motores, tudo aquilo que a gente usa para poder fazer uma lógica dentro da elétrica. Você tem desde os mais baratos, como eu falei, que são contatores, relés, né? Aquelas coisinhas mais baratinhas para fazer uma lógica, até os mais caros e complexos, que a gente está falando de inversores de frequência de alta potência, CLPs de alto processamento. Estamos falando aí basicamente de tudo aquilo que a gente usa para fazer a lógica de dispositivos elétricos. E a comunicação é quando a gente fala de basicamente cabos, bornes. Estamos falando aí de dispositivos para comunicação via wireless. Então aqui a gente já está falando ali de tudo aquilo que a gente usa para poder juntar todos esses caras e fazer com que eles consigam se comunicar uns entre os outros. Então, basicamente, proteção, que a gente usa para poder seguir ali a NR10, proteger o usuário, proteger o próprio circuito elétrico. Manobra, que a gente usa para poder fazer toda a lógica dos dispositivos elétricos, toda a lógica de uma máquina, toda a lógica de um dispositivo que você queira fazer. E a comunicação, que serve para justamente nós conseguirmos amarrar todos esses dispositivos para conseguirmos fazer uma comunicação mais efetiva entre eles. A elétrica é um mundo tão grande que daria para a gente fazer diversos vídeos de cada uma desses três. E vocês encontram normalmente fornecedores, muitas vezes especialistas, somente em um desses únicos segmentos. Quando a gente fala de grandes marcas como a Siemens, é muito comum a gente ver que eles têm quase tudo de todos esses segmentos. Mas a Siemens, mesmo sendo uma das maiores do mundo, eles não têm 100% de todos esses produtos. Por exemplo, cabos, a Siemens tem menos do que normalmente outras marcas como a SIL, né, ou até mesmo como a antiga Pirelli, que alguns devem ainda conhecer, que acabou virando Prysmian, né? Então varia muito. O que importa é você se preocupar que esses três mundos têm que estar presentes no seu projeto elétrico. Então, se for fazer um painel elétrico, você vai ter que ter dispositivos de proteção, você vai ter que ter dispositivos de lógica e de comunicação. Então é muito importante que você conheça um pouco, pelo menos um pouco, sobre cada um deles. A JHP é especialista também em elétrica. Se você tiver alguma dúvida ou quer saber um pouquinho mais de informações, entre em contato com a gente, manda esse vídeo para um colega seu, deixa aqui um comentário bacana para nós e muito obrigado.